CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Você tem ideia de quais foram os celulares mais vendidos na história do celular e agora smartphone? Pois é, tem um levantamento que foi divulgado pelo portal de tecnologia, o TecTudo, e um levantamento que foi feito pelos próprios fabricantes, né? Que a gente vai te contar agora. Na verdade, quem conta é Gilberto Sudré. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Isso aí, Fernanda, né? O telefonia celular começou na década de 80, né? Mas é a partir década de 90 que realmente os aparelhos começaram a ficar populares, né? E nesse caso, né, os aparelhos, alguns deles, viraram ícones, né? Ou seja, venderam muitos, né? E viraram realmente uma marca, uma referência nesse caso. Começando, né? Vamos falar aqui de alguns, né? Ver se nossos ouvintes já tiveram algum desses modelos. O primeiro deles foi o aparelho que provavelmente foi o que mais vendeu, né? No mundo aqui, foi o Nokia 1100, o 1100, né? Teve mais de 250 milhões de unidades vendidas, né? É um aparelho compacto, né? Ou seja, não tinha nenhum tipo de sofisticação de navegação na internet, nem nada disso, né? Mas ele tinha uma robustez imensa, né? Ele funcionava apenas na rede GSM, né? Em 2G, e tinha uma robustez realmente bastante grande. E famoso dele ficou aquele famoso joguinho, né, que era o único jogo basicamente que estava instalado nele lá. Ele permitia enviar e receber SMS e fazer ligações, né, de celular, né? Uhum. Outro aparelho que também ficou na história, né, foi o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus, que vendeu mais de 220 milhões de unidades, né? Foi o primeiro aparelho realmente que a Apple fez, né, que fez muito sucesso, né? Ele, na época, tinha um valor bastante alto para os parâmetros da época, né? Que hoje em dia é super barato, né? Na verdade, em 2016, 2014, quando ele foi lançado, custava aproximadamente $200, né? O que hoje em dia, $200 para um aparelho é uma bagatela, né? Mas para a época, né, consideraram o preço bastante abusivo, inclusive em mercados internacionais, né? Para essa questão. Então, mesmo assim, né, no lançamento do iPhone 6, os brasileiros fizeram fila, né, para comprar, né, ou ficar na fila para comprar o seu aparelho, né, o iPhone 6. E aí vem um outro ícone de mercado, que é o Motorola Razr, que é aquele Motorola que dobrava, né, tinha uma tela de cristal líquido colorido já, né, ele ficava bem pequenininho, né, ele foi realmente uma referência, muita gente teve desses aparelhos, também tinha uma câmera, né, de fotográfica que era razoável, vamos chamar assim, né? Tinha uma tela razoável, tinha rádio FM, né, coisa que até alguns aparelhos hoje em dia também têm, né? Nesse caso, tinha só 5 MB de memória, uma capacidade bem pequena, mas ele ficou bastante popular por causa da questão do flip, né, de virar. Inclusive, agora, recentemente, né, em 2019, a Motorola lançou uma versão repaginada dele, né, chamado Razr V3, que, assim, ficou um aparelho bastante caro, né, mas ainda assim um aparelho que muita gente comprou por ser um aparelho de colecionador, né, para isso, né. E aí tivemos o Nokia 3310, que era um tijolinho também, e esse ficou famoso também pela sua indestrutibilidade, né, um aparelho bastante resistente nesse caso, baterias que duravam vários dias, né, de stand-by e até 5 horas, quase 5 horas de duração na bateria. Também fez bastante sucesso, vendeu em torno de 126 milhões de unidades, né, vendidas para isso, né? E aí chegamos no Samsung, né, um dos aparelhos mais famosos do Samsung foi o S3, com 70 milhões de unidades vendidas, né, também um aparelho que veio para brigar, né, teoricamente, né, ou para competir com os iPhones, né, na época. Tinha uma câmera bastante boa, melhor inclusive que o iPhone da época. Ele tinha uma câmera muito boa e já era compatível com o 4G, né, com a rede de 4G para isso. Tinha uma bateria bem maior do que o do iPhone na época, né, que foi o lançamento, e também teve bastante sucesso, né, nesse caso. E aí fomos já para o iPhone X, né, que vendeu 63 milhões de unidades, né? Um aparelho que ele veio inovar com aquele notch, que é aquela pequena parte preta na parte superior da tela, né? Onde escondia a câmera frontal, né? Então ele também teve um design
que na época foi bastante revolucionário, que inclusive teve adeptos, né? Ou seja, outras marcas e outros modelos também acabaram adotando o Note como um padrão, né, de mercado para isso. E por último, né, o StarTAC, né, um aparelho da época do 2G, né, bem antigo, né, não tinha tela de cristal líquido, era uma tela de LED, né, mas ele era, para a época que ele foi lançado, ele só tinha tijolão, né, ele era um aparelho que era bastante sofisticado, ele é um aparelho de flip também, que tinha uma bateria pequenininha, né, na parte de trás, durava pouco, mas era um aparelho bastante estiloso, viu? Qual desses você já teve? Olha só, tirando os iPhones, né? Eu tive todos eles na sequência aqui. Tirando os iPhones aqui, mas comecei lá com o Nokia, tive o Nokia 1100, depois o outro Nokia 3300, né? O Razr, eu tive um modelo do Razr, né? Meu primeiro aparelho foi um Motorola 630, que nem está aqui na relação, e depois meu segundo aparelho foi o StarTAC, foi o último aparelho que eu comentei aqui. O StarTAC é um aparelho bem pequenininho, né, realmente bastante confortável de utilizar, né? Não tinha uma bateria muito grande, a gente tinha que levar na época mais de uma bateria no bolso, né? E na época daquelas baterias que você não podia carregar no meio da carga, né? Você tinha que esperar zerar a bateria para carregar de novo, né? É uma complicação, mas é essa história aí dos celulares. Pois é, né? E hoje a gente vê que ninguém mais... Tem mais de um modelo em casa, inclusive, né? Não tem nenhum só, não. Exatamente. A gente tem hoje no Brasil mais de uma linha de telefone celular habilitada por habitante, né? Ou seja, então tem a média, a última vez que eu vi era 1,14, né? Linhas de celular, né, por brasileiro, né? Linha de celular habilitada. Então veja que tem muita gente que tem duas linhas de celular habilitados, né? Então é bastante coisa mesmo, virou uma ferramenta de trabalho, né? Com certeza uma ferramenta de trabalho para isso. Uhum. Vamos pro golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. Conta aí, Gilberto. O golpe que a gente vai abordar essa semana é o golpe da central telefônica falsa, né? Saiu uma pesquisa recentemente, né? E dizendo uma pesquisa da Panorama Mobile Time, falando que 65% dos usuários brasileiros de telefone celular já receberam algum tipo de ligação fraudulenta. E olha só, hein, que interessante. Desses que receberam ligação, 11% efetivamente caíram no golpe. Então, veja que é uma questão importante, ou seja, muitas pessoas caíram no golpe, né, das centrais telefônicas falsas, ou pedindo dinheiro, ou pedindo depósito, ou mesmo aplicando algum tipo de golpe na pessoa. O foco principal dos atacantes pessoas de 30 a 49 anos, 65% deles dessa faixa, né? E o alvo preferido dos golpistas são pessoas mais velhas, né? De classe A ou B, né? Então isso foi o que a pesquisa apurou nessa questão. E aí, como se proteger, né? Então, primeiro, como é que essas empresas, né, ou esses golpistas conseguiram informação? Basicamente, vazamento de dados, informações vindas de redes sociais, ou mesmo a parte de phishing, né, que é a engenharia social para isso. E como se proteger? Primeiro, você deve desconfiar de ligações que pedem informações privadas, né? Se é de um banco, ele não tem por que pedir seu CPF, endereço, né, e outras informações. O banco já tem isso, né? Então não tem por que ela pedir isso. Outra questão, desconfiar de ligações que estimulam a urgência. Você tem que fazer agora, senão você vai perder aquela promoção, vai perder aquela vantagem, né? Inclusive com ameaças. Você vai perder sua conta, vai perder seu título de eleitor, vai perder, né, aquela promoção que você tem, nesse caso. E aí, né, principalmente ligações que você não pediu, né? Você não tem nenhum tipo de relação com aquela empresa, então tem que tomar algum cuidado em relação a isso. Tem que ficar muito esperto hoje, porque com esses vazamentos de dados, os golpistas têm muitas informações ao nosso respeito. Então, ele muitas vezes vai te ligar, né, fazendo de conta que é de uma operadora de telefonia celular, ele tem lá o seu número, tem o seu nome, tem o número do seu contrato, né? Mas isso foi fruto, obviamente, de algum vazamento de dados nessa situação. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Se você desconfiar, desliga a ligação e faça uma ligação você mesmo para aquela entidade, ou para aquele banco, ou para a operadora de cartão de crédito, ou de celular, para saber se realmente aquela promoção, ou aquela vantagem, ou aquele recurso realmente é verdade ou não.
Muito bom. A gente tem um ouvinte aqui contando um pouco da experiência dele com celulares antigos, é o Alex. É o Alex conosco. Vamos ouvir. Gilberto, e aquele Samsung Baby, olho azul, aquele dali quem teve, botava na cintura, tirava a onda, hein, Gilberto? Olho azul? Você lembra desse? Eu lembro desse, viu? Eu lembro desse celular. Ele é um design todo diferente, né? Um celular todo diferente do que era da época, que era aqueles quadradões, né? Então, era um celular bem diferente também. Foi uma tentativa da Samsung de fazer algo fora do normal, né? Do mainstream aí dos celulares. Foi um celular que chamou a atenção. Não vendeu muito, mas é um celular que chamou a atenção. Muito bom. Essa, então, é a nossa memória aí dos mais vendidos celulares e agora smartphones do mundo, da história, né, do equipamento. Tem mais, Patrícia? Exatamente. Tem a foto do olhinho azul. Agora aqui, para todo mundo lembrar um pouquinho de como era esse olhinho azul, gente, era aquele de flip Isso. e ele tinha um olhinho, Era uma de bolinha fio azul. prateado e o visorzinho dele é que tinha um fundinho azul para ser um pouco diferente dos outros que normalmente eram pretos, né? Então esse também era prateado com olhinho azul, charmosinho. Exatamente. Ô Exatamente. Gilberto, aqui não colou muito, a gente até falou disso já em outros episódios, mas eu estava comentando com Patrícia um pouco mais cedo, não sei quem assiste aquela série Emily em Paris, e todo mundo da agência de publicidade usa o celularzinho que dobra. Esse celular que dobra, o que aconteceu? Já tivemos vários lançamentos, inclusive a Samsung lançou um, depois teve que recolher. O problema, né, desses celulares, aparentemente, é a questão mecânica, né? Que os aparelhos, depois de um certo tempo, a dobra começa a ficar um vinco, né, na tela, não funciona muito bem. Então, ou seja, tem alguns desafios mecânicos, né, e tecnológicos para esses aparelhos funcionarem. Mas, aparentemente, o futuro é um aparelho dobrável, né? Ou seja, a Motorola vai lançar um, né? Falou que vai lançar um, a Xiaomi também falou que vai, a Samsung lançou um e agora está para lançar um segundo, né? E assim, a Apple inclusive falou que para 2026, né, tem a previsão de lançamento de um iPhone dobrável também, mas para 2026, segundo rumores da Apple em si. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, mas tem um desafio técnico e tecnológico bem grande para os fabricantes aí para fazer uma dobra que não tenha problemas mais para frente de durabilidade da tela. Tá certo. Obrigada, viu, Gilberto? Até sexta. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.